Fala, povo de Deus, Deus possa abençoar a tua vida, a vida dos teus, abundantemente, e que ela, nossa mãe, nossa querida, Nossa Senhora, a Virgem Mãe de Deus, passe à frente de todas as nossas necessidades temporais e espirituais com sua intercessão. Meu querido irmão, minha querida irmã, te chamo hoje a refletir acerca da maldade. A maldade que é o fundamento do mal. A ação de fazer mal, a ação de praticar o mal. E trazendo para a nossa realidade, nós fomos formados por Deus, evidentemente, nós fomos queridos e formados por Deus, longe de toda a maledicência. No entanto, nós causamos uma ruptura quando viramos as costas para Deus e, atraídos pela serpente astuta, pela figura do mal, fomos extasiados ao optar por aquilo que era contrário à vontade de Deus. Evidentemente, Jesus Cristo, deduzido por sua morte, nos resgatou, nos restaurou. No entanto, todas as vezes que infringimos a lei, nós pecamos contra Deus, viramos as costas para Deus e permitimos que nossa carne superiorize a nossa alma, passe à frente do nosso ser espiritual, Se a gente permite que que a graça de Deus, enraizada no nosso espírito, nos conduza, evidentemente combateremos o bom combate contra o mal. Mas se deixamos nos levar pelas coisas do tempo, pelas coisas do mundo, acabamos nos afastando de Deus para aderir ao critério do mal. E falando sobre maldade, muitas vezes ficamos pensando: mal é aquele que mata, mal é aquele que rouba, mal é aquele que massacra, mal é aquele que faz algo que perante a sociedade é aterrorizante, E permitimos e temos uma visão do mal que eu posso dizer que é um pouco minúscula, Uma minúscula visão do mal, uma rasa visão sobre o mal. Achamos que só é mal aquele que comete grandes delitos. E esquecemos que eu e você também somos malvados. Também fazemos maldade. E eu preciso vencer essa ação má que parte de mim para que eu possa conhecer a Deus e gozar da eterna alegria. Eu preciso vencer o mal que me domina para que eu possa pertencer a Deus. Ora, eu sou pertenço de Cristo, por graça de Cristo, por querer de Cristo. Mas o pecado, ele me tira desta graça, desta pertença, desta vida de Cristo. E o pecado que coage por intermédio dessa maldade. É a maldade que praticamos no nosso cotidiano que introduz em nós a maldição, o pecado e a morte. À vista cuja de que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando pecamos, estamos trazendo para nós a morte. A morte física, a morte espiritual. Por mais que você pareça estar vivo e estar bem, teu espiritual está morto ou morrendo. E quando é que eu e você cometemos esse mal? Quando é que eu e você nos tornamos malvados? Quando deixamos que as propostas do tempo nos tomem, nos regrem e nos encaminhem nesta vida. É tão bom quando olhamos para Deus e o temos como Senhor de nossa vida, e mais do que isso, levamos a sério essa dinâmica, essa experiência de que Deus é o Rei da minha vida, Ele toma conta de mim, toma conta das minhas ações, Ele está no controle da minha vida.
E eu estou tão apegado a Deus, que é a realidade dos santos, estavam tão apegados a Deus, tão apegados, que já não queriam mais pecar, porque sentiam dor e se lastimavam verdadeiramente por desagradarem a Deus. É por isso que é importante que eu e você choremos os nossos pecados dia e noite e dia. E que os nossos pecados que cometemos possam servir para nós de reflexão, para que não venhamos mais a cometer. Eclesiásticos 7,40: em tudo que fizerdes, lembra-te do teu fim, e jamais pecarás. E se eu me perguntar, antes mesmo de agir, você lembra o que aconteceu com você a última vez que você fez isso? Por que eu vou ver pornografia se eu sei que a pornografia me leva ao pecado? Por que eu vou andar com tais pessoas se eu sei que as andadas, a presença dessas pessoas que eu convivo, me levará a pecar? Por que eu vou neste percurso se eu sei que este percurso me trará ao pecado? Então, às vezes, às vezes não. O pecado, em essência, ele tem o nosso patrocínio. O pecado não é uma ação de Satanás que somos incapazes de deter. Não. Temos a graça de Cristo. Temos a vitória que é Cristo. Mas permitimos que o pecado nos invada. Patrocinamos o pecado. Deixamos ele entrar. Abrimos, escancaramos as portas para que o pecado entre dentro de nós, entre na nossa casa, entre na nossa família. E o pecado nos toma. E perdemos o convívio dos eleitos, o convívio do Senhor. Então, amado irmão, não somente é pecador aquele que mata, não somente é pecador aquele que rouba, não somente é pecador aquele que estupra. Não, você também é pecador e também você é um agente da maldade. Aqui eu não estou colocando numa balança para ver quem peca mais ou quem peca menos, se o pecado de A é maior ou o de B é menor. Não, eu estou falando de pecado e de maldade. E eu e você somos maus. E é essa maldade que praticamos que precisa ser quebrada. Mas só será quebrada quando eu e você colocarmos Deus como fundamento de nossas vidas. A ponto de compreender que sem Deus eu não posso dar um único passo. Porque é cilada. Você pratica maldade quando você ofende aquela pessoa que está perto de você. Quando você apelida, quando você julga, quando você condena, quando você discrimina. Quando você ofende. Quando você, para se sentir melhor, esgraceja com a vida do outro. Quando você faz graça com a dificuldade do outro. Quando você minimiza o outro para parecer ser grande. Você pratica maldade quando você sabe que recebeu um troco a mais, mas mesmo assim você não devolve, você tira vantagem disso. Você pratica maldade quando você se isenta de abraçar os seus pais enquanto eles estão vivos. Mesmo sabendo de uma dependência emocional que eles têm de você como filho. Você pratica maldade quando você não honra sua esposa dentro de casa. Quando você não honra os seus filhos dentro de casa. Quando você destrata os mesmos. Mas nós só vemos maldade naqueles que matam, naqueles que roubam. Porque eu me acho digno. Só porque não matei. Só porque não roubei. Será que não? Porque o que abrange o mandamento de não matar, o que abrange o mandamento de não roubar, não é somente aquele que mata com um revólver, ou até aquele que rouba a mão armada, não! Mas aquele que rouba tempo, aquele que rouba a fé, aquele que rouba a esperança do outro, aquele que rouba a perspectiva do outro, aquele que rouba a alegria do outro, aquele que mata a fé do outro. Aquele que mata a esperança do outro. Então, no abrangente, eu também matei, eu também mato, eu também roubei, eu também roubo.
E eu preciso me policiar para conter esses equívocos que a minha carnalidade comete e inflama e adoece e mata a minha alma. A palavra também vai dizer: não tenhais medo daquilo que mata o corpo, mas sim daquilo que mata a alma. Policiar-se, conter-se, controlar-se, esquivar-se, examinar-se. Todos esses verbos trazendo para a nossa realidade se encaixam na nossa vida, a ponto de que eu compreenda que eu preciso mudar os meus comportamentos, de que a vida está passando depressa e que nós, perturbados com o corriqueiro da vida, estamos esquecendo de olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser transformado. Não é só tua cama que precisa ser forrada. Não é só o teu chinelo que precisa ser posto no lugar quando você chegar em casa. Não é só os pratos, a louça que precisa ser lavada. Não é só a casa que precisa ser varrida. Você também precisa passar por uma transformação. E não é uma transformação sólida, é uma transformação cotidiana. Coloque Deus no seu coração. Se situe. Cuidado com seus comportamentos. Tem gente aí que você está conseguindo ferir muitas pessoas. Tem gente que está ferida através de um comportamento teu. Tem gente que está em prantos através de um comportamento teu. E você não está sentindo dor porque você foi quem feriu. E quem fere não sente dor. Peça desculpas. Peça perdão. Ponha propósito na sua vida. Deixe de ser covarde. Deixe de ser prepotente, mesquinho, promíscuo. Mude seus comportamentos. Deixa de braços abertos para te receber, amado irmão. Mas você não pode chegar diante de Deus sujo, deformado e sem a mínima intenção de mudar o que você é hoje. Porque o que você é não tá bom. Precisa de mais, muito mais. E somente você pode tomar essa iniciativa de mudar. Mas o primeiro passo da mudança é a humildade de compreender que eu estou errado, que eu errei, que eu vacilei, que eu pequei, que eu infringi, que eu preciso pedir perdão para que eu possa caminhar adiante. Dê um passo na sua vida hoje. Modifique-se. Não adianta você estar sentado no sofá só vendo quem fulano matou, ciclano roubou. Ah, assassino. Ah, ladrão. Olhe para dentro de você. O primeiro assassino é você. O primeiro ladrão é você. O primeiro promíscuo é você. E você precisa mudar tudo isso. Você precisa modificar-se. Não colocar crimes e culpas em balança. Não medir culpa ou crime. Mas entender que você é culpado, como eu sou culpado. Que você é criminoso, como eu sou criminoso. Que você aplica maldade, como eu aplico maldade. E eu preciso vencer a maldade que eu aplico. Os crimes que cometi. A culpa que carrego. Mas não é me justificando que eu vou conseguir fazer isso. Mas sim com uma grande humildade. Reconhecer que eu errei. Eu reconheço toda a minha iniquidade e que o pecado está sempre à minha frente. Mas manifesta-se a glória de Deus, que vence todo o pecado e me dá a vitória. Mas para que eu possa vencer o pecado que me rodeia, o leão que me rodeia, eu preciso entregar toda a minha vida nas mãos de Deus. Faça isso, tenha certeza. Muito há de ser mudado na sua vida, muito precisa de ser mudado na sua vida. Mas só acontecerá essa mudança quando você der um passo, corajoso passo, para sair dessa mesmice que hoje você está sendo. Mude, pare de ser mal. Deus tem um plano para a tua vida, tem um céu pronto para ti, mas você só vai estar lá se você mudar isso que hoje você está sendo. Deus abençoe tua vida, um forte abraço, reflita isso aí.